Ninasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile Hana alivyosubiri. Ninasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile Hana alivyosubiri. Niko hapa Bwana, unisikie. Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, eu quero aqui corrigir um erro, né? Por eu falar tão rápido, eu acabo errando, né? Que eu falei assim, poucos são chamados e poucos escolhidos. Eu acabei errando por falar ligeiro, eu acabo errando, né? Porque o certo eu vou falar agora. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então o que eu quero dizer com isso é que o povo de Deus serão os menores, não essa grande nação que está surgindo aí de cristão, misturado com ímpio, cantores famosos, dizendo que é cristão. O verdadeiro povo de Deus não serão essa grande nação, porque a Bíblia diz que os filhos da perdição são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido, né? A Bíblia ela compara assim, que os filhos da mulher que não tem marido são mais numerosos do que da mulher que tem marido. Então eu vou dar aqui a interpretação sobre isto que a Bíblia fala, né? Jesus ele fala, né, usando aí como se fosse uma palavra, usando mulher e marido. Então eu vou trazer para o entendimento certo. Os cristãos verdadeiros, ele tem um esposo, que é Deus, né? Deus é o marido da igreja, entendeu, irmão? Já do outro lado, os cristãos rebeldes, os filhos da perdição que vão realmente se perder, que vão aceitar a marca da besta. Então esses cristãos não têm marido, não estão com Deus, não têm marido. Porque os que têm marido, esposo, é realmente os cristãos verdadeiros, né? Que tem Deus, que guarda a lei, que tem os mandamentos. Já os filhos da perdição, os cristãos, já não tem mais a lei, já não tem mais o esposo que é Deus. Eles abandonaram a Bíblia, esqueceram o conhecimento da Bíblia, deixaram de lado para acreditar agora nos homens, nos doutores da lei, na ciência chamada ciência e fé, nos ímpios, nos atores, nos cantores. Estão todos mais confiando mais nos homens do que na Bíblia. Essa é uma realidade, uma verdade que eu estou falando, que é realmente verdade, tá? Então, irmão, nós vamos entrar aqui no tema, continuar o tema sobre Atos 17 e 10, tá? E aqui nós vamos falar do tema da santidade, para que vocês compreendam o que é santidade. Será que é sério praticar santidade? É o que você vai saber a partir de agora. E depois você vai saber sobre o que é ser perfeito. Será que Deus brinca com a pessoa ser perfeita? Né? Quer dizer, será que Deus brinca com as pessoas que não estão sendo perfeitas? Claro que Deus não brinca com essas pessoas. A santidade e a perfeição, ela é séria. Tá vindo o carro aí, irmão, anunciando aí. Eu vou parar aqui o vídeo, daqui a pouco eu volto, tá? Pronto, irmãos, vamos continuar. O carro da propaganda já foi. Bom, irmão, eu quero aqui relembrar primeiro para vocês, dizer que eu não nasci para ser professor, né? Que às vezes eu erro na palavra para escrever, que às vezes eu não sei se eu boto o S de sapo ou outro S. Isso são erros de qualquer ser humano, porque nem todos nasceram para ser professor. E até professores erram também palavra, como os doutores da lei, médicos, eles erram também.
mas eu não nasci para ser professor, né? Então, não olhe o meu erro de palavra, né? De escrever, né? Porque tem muitos fanáticos, tem muitos ignorantes perversos que acabam criticando os coitados dos analfabetos. Eles mesmos não sabem nem o que é analfabeto. Pelo que eu saiba, né, se eu não me engano, irmão, né, se isso for verdade, se eu não me engane, analfabeto é uma pessoa que não sabe ler. Então eles não me podem me chamar de analfabeto, porque eu sei ler. Eu sei ler e estou cheio de sabedoria de Deus, né? Então, analfabeto é aquele que não sabe ler. Esses são analfabetos, né? Mas nós não devemos desprezar os analfabetos. Nós não devemos maltratar, humilhar os analfabetos. Isso não é amor. Nós não devemos fazer isso. Então tem muitos pastores, tem pastores como os discípulos de o pastor Osiel Gomes, né? O discípulo dele me criticou, dizendo, e você que erra, veja o que você escreveu. Então, me criticando, porque eu escrevi uma palavrinha errada, o nome, né? Como eu falei, né, irmão? Às vezes eu não sei qual é a palavra que eu boto ali, se é o X ou se é o S com H para poder chamar. Então, é assim. Então, são homens que quando vê a verdade, não tem o que dizer, então ele vai criticar, acusar sobre a minha letra, o que eu escrevo. São homens ignorantes, que não aceitam a verdade da Bíblia. Por isso que tem que ser envergonhado. Então vamos aqui, irmão, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês, irmão, que havia uma igreja que não examinava as Escrituras. Essa igreja não examinava as Escrituras, como hoje nós vemos muitas igrejas no Brasil, em todo o território, como em Laranjeiras. Cristãos que não examinam as Escrituras de maneira nenhuma. São preguiçosos, só se preocupam mais com seus sonhos, com a sua prosperidade, se preocupam mais com coisas da terra, se preocupam mais com a família do que com a palavra de Deus e não examinam a Bíblia. Então, nesse fim dos tempos, como também já existia lá atrás, milhares de cristãos que não examinam as Escrituras dia e noite de maneira nenhuma. E é por isso que são alvo fácil de os lobos enganarem. É alvo fácil da Igreja Sétimo Dia enganar, dos pastores da teologia enganar, da falsa profetisa Camila Barro, a falsa pastora, enganar, porque não existe título para a mulher ser pastora. Por isso que são falsas pastoras, falsas profetisas, tá? Então, vamos aqui, irmão, acompanhar. Olha só. Atos 17, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo a Sila, enviaram Paulo e Sila para Bareia, né, que é uma cidade. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, quando Paulo chegou, ele dirigiu-se à sinagoga dos judeus, né? Então vamos acompanhar aqui, irmão. Ora, este de Bereia era o mais nobre que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então veja aqui, irmão. Paulo foi visitar, quando Paulo chegou em Bereia, ele foi primeiro para a sinagoga dos judeus. E esses judeus não eram os judeus do judaísmo. Veja que Paulo frequentava os templos, né? Porque havia templos pequenos chamados sinagoga. E havia os templos grandes, que era Jerusalém, e outros templos enormes, como os discípulos viu, e templos enormes de ouro, tudo. Havia templos enormes, e havia templos pequenos chamados sinagoga. Se você for lá para o dicionário, você vai ver o que significa sinagoga. Lá vai dizer que significa templo, tá? Então veja aqui, irmão, esses irmãos judeus, né? Eles examinavam as Escrituras dia e noite, para ficar pronto para quem viesse ensinar a eles. Se ensinasse a ele outra doutrina,
eles julgariam esses homens, ensinando a verdade certa. Eles repreenderiam esses homens para ensinar o certo. Os irmãos verdadeiros contenderiam com esses falsos, ensinando o certo. Então veja aqui, irmão, que a igreja de Tessalônica, né, versículo 11. Ora, este de Bereia era o mais nobre que os de Tessalônica. Quer dizer, a igreja de Tessalônica não examinava as escrituras. Por isso que era um alvo fácil de ser enganado por qualquer pastor da teologia, por qualquer fariseu judeus, por qualquer religião. Mas esses de Bereia, da sinagoga de Bereia, os judeus, eles não eram enganados por ninguém. Por quê? Porque eles examinavam a Bíblia dia e noite. Então eles examinavam a Bíblia todos os dias para ver o que Paulo e Sila pregavam era de acordo com o que eles estavam examinando. Esse é o mistério verdadeiro dos sábios do Senhor, dos verdadeiros adoradores. É examinar as Escrituras, tá? Então, irmão, não perca o tema sobre a questão do silêncio. Será que aqueles que aprendem o silêncio são os verdadeiros cristãos? Será que aqueles que falam pouco da palavra de Deus, que só mais ouvem do que falar a verdade de Deus, muita, são os verdadeiros de Deus? Claro que não. Eu vou provar por meio das Escrituras. Porque tem muitos cristãos que aprenderam das cantoras das maçonaria. Claro que ela não vai dizer que é maçom. Mas essa doutrina do silêncio vem da maçonaria. Tem os vídeos deles. Os vídeos deles falam sobre isso, o silêncio. Que em silêncio você aprende mais. Mas eles não explicam o restante do mistério. O que os apóstolos fizeram foi falar. Eles falaram tanto, o apóstolo Paulo falou tanto, que teve um filósofo da filosofia que chamou Paulo de tagarela, que este homem fala demais. Irmão, eu vou trazer esse tema do silêncio para vocês em Provérbios e mostrar um filósofo dizendo que Paulo falava demais, tagarela. O povo de Deus verdadeiro é aquele que fala demais da palavra do Senhor. Eles não se calam. Ele obedece o mandamento de Jesus. Jesus disse, fala e não te cale. Glória a Deus, amém. Então vou trazer, irmão, esse tema, porque a maçonaria está contaminando o mundo com maçonaria. E tem um vídeo antigo de um maçom que ele disse que vai contaminar o mundo com maçonaria, e é o que já está acontecendo. Muitos cristãos deixaram de pregar, estão falando menos da palavra de Deus, mas quando é para falar da família, do pobre, do próximo, eles falam assim de montão nas redes sociais, o tempo todo falando das criaturas. Onde é que fica Jesus? Onde é que fica a Bíblia? Então é isso que está acontecendo no mundo. Os maçons estão ganhando, os maçons anticristos estão ganhando os escolhidos de Deus. Porque os maçons são homens do silêncio, são homens que vivem no mistério, das ocultas, vivem no mistério, em silêncio. E ensinou isso aos pastores que fizeram pacto com a morte. Porque lá dentro da maçonaria, debaixo da terra, eles têm um túnel onde os pastores fazem o pacto. E lá tem a caveira, e os maçons dizem que essa caveira significa a morte. Aí eu pergunto para vocês, irmão, qual é o último inimigo que Jesus vai destruir? Vocês sabem que é a morte. A morte simboliza Satanás, o diabo, que é o causador das mortes na terra. Então você veja aí, irmão. Então o pacto que os pastores fazem para se juntar à maçonaria é com Lúcifer, a morte, o diabo. Eu vou trazer depois esse mistério. O vídeo de uma reportagem que uma mulher faz, uma reportagem
original. Não tem nada de fake news. Esse vídeo é original. Qualquer especialista vai saber que esse vídeo é original. Não é fake news. Porque o que está na terra, esse vídeo de dizer que tudo é fake news, é terrível. Porque tem fake news do lado direito e tem fake news do lado direito. O lado direito interrompe as verdades. Estão interrompendo as verdades. Falando falsas postagens. Entendeu, irmão? Então vamos lá, irmão, para a grande verdade. Vamos para a grande verdade sobre a santidade, tá? Depois eu vou trazer o tema, porque o pastor Antônio Júnior, ele fala de santidade e de perfeito. E essas duas coisas, ele se embaraça, ele contradiz as Escrituras. Ele blasfema o próprio Jesus. Ele blasfema a própria verdade. O próprio mandamento de Deus no Velho Testamento, que Deus deu para o povo. E também ele blasfema o mesmo mandamento do Velho Testamento. E também ele blasfema o do Novo. Isso é terrível. O que tem de cristão na carne, por causa dessa doutrina de demônio do pastor Antônio Júnior, é muitas nações de cristão chamado casa rebelde. Deus vai começar o seu castigo pela sua casa, como teve cristão que já morreram com coronavírus, pastor que morreram com coronavírus. Esses eram a casa rebelde, que estava pregando mais de bênção, de prosperidade, de bênção, milagre, falando mais de milagre, de bênção, quebra de maldição para encher a igreja. Mas nunca revelaram a verdade para as ovelhas. Mas Deus cortou, porque praga nunca pegará do verdadeiro cristão. Nenhuma praga que vier a este mundo, tanto do diabo, as pragas do diabo, feitas pelos homens da ciência oculta, que faz mutações para criar doença, não pegará no povo verdadeiro de Deus. E as pragas de Deus que Deus deixou na terra, Deus deixou as pragas na terra para pegar somente nos rebeldes. Está aqui, irmão. E eu já publiquei esse vídeo a respeito disso, tá? Então vamos lá, irmão. Vamos começar pelo Velho Testamento, tá? Vamos começar pelo Velho Testamento. Deixa eu olhar aqui, irmão, como é que está a bateria. Está ok, graças a Deus. Então, irmão, eu vou ser aqui rápido, tá? Eu vou ser aqui rápido, modo para poupar a memória do meu cartão de memória para render, tá? Então nós vamos lá, irmão. Vamos para o Velho Testamento. Levítico 20. Levítico 26 até o 26. 20. Vamos para o versículo 6, tá? Versículo 6. Quando alguém se virá para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com ele, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então aqui, irmão, essa profecia que aconteceu lá no Velho Testamento, também ela vai se cumprir hoje. Muitos feiticeiros já morreram, bruxos feiticeiros já morreram, e ainda vão morrer muitos desses feiticeiros que estão disfarçados de pastor, feiticeiro disfarçado de apóstolo. Entendeu, irmão? Olha só, irmão. O versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então está aqui, tá, irmão? Está aqui. Desde o Velho Testamento, Deus nunca mudou. Deus sempre deu seu mandamento. E esse mandamento tem que levar a sério. Então eu quero dizer para o pastor Antônio Júnior, chega mais para perto e vamos conversar. Pegue sua cadeirinha aí, sente na cadeira e aprenda com Jesus. Porque você aprende muito com os teólogos, com os historiadores. E é por isso que você erra
e está matando a própria Bíblia. Porque a letra mata, mas o Espírito Santo é que testifica. Porque os homens é que estão matando a letra, mas o Espírito Santo é que testifica quando há um erro desses pastores perversos que estão dormindo, que estão pervertendo o Evangelho. Tá, irmão? Então aqui, pastor Antônio Paulo Júnior, preste bem atenção, abra seus ouvidos, porque você está se tornando surdo. Deus está lhe avisando e você está se tornando surdo. Veja só, pastor Antônio Júnior, versículo 7. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Quem fala é Deus, não é você, pastor Antônio Júnior. Se você tiver de pregar o Evangelho, pregue o que Deus falou para o povo passado. Sejam santos, irmãos. Vamos praticar a santidade. Deus tem povo santo aqui na terra, povos que praticam a santidade. Isto é que é Evangelho. Mas o que você está pregando para as pessoas é doutrina de demônio. Dizer que não existe igreja santa, que você não pode ser santo, que o pastor não é santo. Isso, pastor Antônio Júnior, é doutrina de demônio. E Deus não vai passar a mão na sua cabeça se você não se examinar o que você está fazendo. Você sabe quantas pessoas, Antônio Júnior, estão perecendo e praticando pecado, se misturando a tudo por sua causa? Não só por sua causa, mas de vários pastores da teologia, dos ímpios, dos especialistas, dos teólogos. É muita nação junto e misturado. Casa rebelde. De pessoas que não são cristãos, de pessoas que Deus não chamou, que estão se misturando com os cristãos e dizendo que é cristão. Estão pregando Cristo, estão falando do nome de Cristo, estão falando de oração, mas Deus não escolheu essas pessoas, porque vivem na carne. Vamos para a próxima, irmão. Vamos para o versículo 26. Levítico 20, versículo 26. Preste bem atenção, pastor Antônio Júnior. Aprenda com Jesus. Porque se você não aprender com ele e continuar com a sua rebeldia, grave o que eu estou dizendo para você. Algo vai acontecer na sua vida. E nesse momento você tem que se lembrar aonde você errou. Grave o que eu estou dizendo. Todos os pastores que estão pervertendo o Evangelho, estão pregando ao contrário à Bíblia, será punido. E quando isto acontecer, lembre-se aonde vocês erraram. E volte ao primeiro amor. A minha palavra que eu digo aqui, essa profecia que está na Bíblia. Eu não estou aqui profetizando de mim mesmo, não estou profetizando qualquer coisa, não. Eu estou profetizando o que Deus falou que ia fazer com vocês, tá? E a palavra de Deus jamais volta atrás. O que o sábio falar tem que se cumprir. E Deus mostrar para as pessoas que existem profetas verdadeiros na terra. Deus vai mostrar que existe na terra, que houve um verdadeiro sábio, um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor e um verdadeiro cristão. Deus vai provar para vocês. Porque as palavras que eles disserem têm que se cumprir. Porque a palavra do sábio é fichado como prego, ouvida pelo pastor verdadeiro que é Jesus. Quando o sábio fala, as palavras simbolizadas, a palavra de Deus é simbolizada como prego. Quando o sábio fala, Deus bate o martelo. Então, se acorde, pastor Antônio Júnior. Você é humilde, tem aparência de humilde, fala manso, só que para Deus você não é humilde. Você está fazendo com que muitas pessoas vivam na carne. Se você é de Deus, pastor Antônio Júnior, mude a sua história. Pare mais de falar de oração. Você não é católico. Para viver mais orando do que pregar a palavra de Deus. Você não é católico. Mas pelo que eu estou vendo, você virou católico.
é as igrejas da Babilônia. No seu YouTube, Pastor Antônio Júnior. Quando eu fui lá ver o seu YouTube, o seu canal, só tem oração. Eu nunca vi tanta oração na minha vida, de vídeo de oração. Cadê as palavras cadê a pregação da palavra de Deus? Cadê o mais falar da palavra? Cuidado, pastor Antônio Júnior, cuidado. Não esqueça da minha profecia do Senhor, tá? Então vamos aqui, vamos para o versículo 26, ó. Versículo 26. Ser-me-eis, né? Chega mais para perto o pastor Antônio Júnior, para você escutar melhor. Chega mais para perto e vamos ouvir aqui a verdade do verdadeiro evangelho. Versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. E separarei vós dos povos para seres meus. Então você veja aqui, Paulo Júnior. Deus disse para o povo: ser-me-eis santos, porque Deus separou eles para ser santo e pregar santidade. Nada de dizer que eles não são santos. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. Que conversa é essa? Isso é doutrina de diabo. Isso é doutrina de cão do diabo. É do cão do diabo. E essa doutrina do diabo está levando pessoas a viverem na carne, porque elas não podem ser santas, porque elas não podem ser perfeitas. Veja o que você está fazendo, pastor Antônio Júnior. E isso terá um preço. Isso terá um preço. Porque a Bíblia diz que se você violar um destes mandamentos e ensinar aos outros, você já sabe o restante que acontece com você. E você está fazendo isso. Você está violando a santidade, desprezando a santidade e ensinando para as pessoas que elas não podem ser santas. Não existe igreja santa. Não existe... Você entendeu, pastor Antônio Júnior? Você está ensinando ao contrário o que Deus falou para o povo passado. O que Deus falou para o povo lá no Novo Testamento. A Bíblia diz que se violar um deste mandamento e ensinar aos outros, o castigo é em dobro. Então você está violando que os discípulos apóstolos pregaram santidade, mandou o povo praticar santidade. Da boca de nenhum apóstolo, discípulo, você vai ouvir eles falando que eles não eram santos, que aquela igreja não é santa, que não existe igreja santa, não existe igreja perfeita. Você, pastor Paulo Júnior, nunca vai ouvir aqui. Pelo contrário, você vai ouvir Paulo dizendo: sejam santos e perfeitos. Me desculpe, pastor Paulo Júnior, os seus ensinamentos são ciladas, são doutrinas de demônio. Eu não vou dizer que é tudo que você prega. Claro que eu não vou dizer que é tudo que você prega é doutrina de demônio. Eu acato o que é bom e o resto eu julgo. A Bíblia diz: julgai todas as coisas e acatai o que é bom. Algumas verdades que você fala da Bíblia, eu aguardo, eu pego, porque está na Bíblia. Mas o resto eu julgo e tenho você como falso pastor anticristo. Que Deus tenha misericórdia de você. Não estou aqui para lhe condenar, porque eu não posso condenar ninguém, mas julgar eu posso e tenho toda autoridade, tá? Que Deus tenha misericórdia de você, tá? Então vamos lá, irmão, para a próxima, tá? Vamos agora, irmão, para Levítico 19. Levítico 19, 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Chega mais para perto, pastor Antônio Júnior. Quando o Senhor diz
que é para mim ser santo porque Ele é santo, eu tenho que ser santo como Deus é santo. Deus não tem pecado, Deus não tem erro, Deus nunca errou. Eu tenho que imitar o próprio Deus. Eu tenho que imitar o próprio Jesus, que é Deus. Eu tenho que imitar a Jesus. E não a vocês, pastores da teologia, que pregam para as pessoas que não existe igreja perfeita, que não existe igreja santa. Mas eu já provei para o mundo que naquelas 7 igrejas do Apocalipse havia 2 igrejas perfeitas, santas. Isso eu já provei. O erro de vocês é ouvir, bajular mais os homens do que a própria Escritura vocês examinarem. É incrível, irmão, é incrível a santidade, o quanto Deus leva a sério. E muitos do povo de Israel morreram sem piedade, sem misericórdia, porque eram teimosos, não praticavam a santidade, não se tornavam perfeitos, só viviam errante, só viviam no erro, por causa da prosperidade. Eles queriam prosperidade, eles queriam comida, eles estavam se preocupando mais com as coisas terrenas, com as comidas, e não praticavam a santidade. Morreram. Eram pessoas errantes que tinham fé, mas morreram e não entraram na terra de Canaã. Porque Deus falou: a alma que pecar, esta morrerá. E o povo de Israel no deserto, que era um grande, diminuíram. Porque Deus falou que esse povo iria diminuir se não obedecesse à santidade e ser perfeito. Diminuíram. É incrível os mistérios que esses bodes antigos